o caminho. Aí você vai entender. Diz assim: a vida nos leva a muitos caminhos. Caminhos de dor e solidão. Caminhos de rosas e espinhos. Caminhos sem carinho na contramão. Mas quando se encontra o caminho, a vida toma outra dimensão. Não andamos mais sozinhos no caminho. O caminho sempre nos dá direção. Por isso digo que o mais importante na vida é encontrar o caminho, estar no caminho e viver no caminho, pois no caminho, qualquer estrada é o melhor caminho. O caminho é estreito, mas o caminho te ajuda a caminhar. O caminho é difícil, mas o caminho contigo estará. O destino é glorioso e o caminho vai te levar. No caminho, a vida tem sentido, tudo vai cooperar. Em cada momento de nossas vidas, em cada segundo, minuto, hora e mês, lembremos-nos do que está escrito em João 14,6. Abra sua Bíblia em João 14,6. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, apenas o versículo de número 6. Gostei muito da introdução do culto, falando sobre arrependimento, perdão de pecados, vida com Jesus. Gostei dos hinos que cantaram. Você pode ver que cada hino falou da pessoa de Jesus. E eu quero continuar falando de Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feche seus olhos. Pai, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Ó Deus, obrigado por ter nos alcançado. O Senhor tem poder para transformar vidas. E o desejo do nosso coração é que o Senhor transforme vidas que estão aqui, ou pela internet, ou que vão ouvir essa mensagem. Ó Deus, por Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. Usa, Deus, a palavra do Senhor, para que vidas sejam confrontadas com a Tua verdade, ó Deus. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele tinha poucas horas de vida. Jesus, ele havia reunido os seus discípulos para participarem da ceia juntos. A cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas que foram para a festa da Páscoa. O sinédrio judaico já tinha contratado testemunhas para acusarem Jesus injustamente. Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata e estava esperando apenas um momento para entregá-lo. É nesse clima tenso que Jesus reúne com seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de esperança, de consolo. Jesus fala de sua partida do mundo. Jesus diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus então lhe responde: eu sou o caminho. Que coisa gloriosa! Quem disse isso? Foi Jesus Cristo. E quem é Jesus? Eu tomei um texto emprestado da internet que glorifica Jesus e eu quero ler.
E eu quero que você atente o seu coração para a pessoa de Jesus, para que olhemos para Jesus, para entender que Jesus é muito mais do que nós podemos expressar. Olha só, a Enciclopédia Britânica utiliza 20.000 palavras para descrever a pessoa de Jesus. Sua descrição ocupa mais espaço que as biografias de Aristóteles, Cícero, Alexandre o Grande, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé, Mahatma Gandhi e todos os outros grandes nomes da história. Jesus tornou-se tema maior da história humana. Na verdade, ele mudou a história, que é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Sobre nenhum outro se escreveu mais do que ele. A respeito de ninguém se discutiu tanto quanto sobre Jesus Cristo. Sobre nenhum foram feitas tantas obras de arte, hinos, poemas, poesias, discursos, compêndios, do que sobre Jesus. Jesus, ele não escreveu nenhum livro. No entanto, seriam necessárias muitas bibliotecas para conter os livros que já foram escritos a seu respeito. Jesus nunca compôs uma música, e, no entanto, tem sido temas de hinos e músicas, cujo número ultrapassa todas as demais outras. Jesus nunca fundou uma faculdade ou um seminário, mas o total dos que estudam seus ensinos é maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas juntos. Ele nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil, e, no entanto, nenhum general contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixarem suas armas e renderem-se a ele, voluntariamente, sem dar um único tiro. Jesus nunca estudou psicologia, nem a psiquiatria, mas tem dado alívio a muitos corações aflitos, mais do que todos os psicólogos e psiquiatras juntos. Multidões se rendem, se submetem ao ensino de Jesus. Grandes estadistas, gregos, romanos, babilônicos, persas, surgiram no cenário mundial, caindo logo em seguida no esquecimento. Muitos cientistas, filósofos, teólogos de projeção foram igualmente esquecidos, mas o nome desse homem, chamado Jesus, permanece cada vez mais lembrado. Tentaram destruí-lo, mataram ele, mas ele ressuscitou. O túmulo não pôde detê-lo, ele está vivo. Esse Jesus tem mudado a história de muitas vidas. Esse Jesus mudou a minha vida há 19 anos, 1 mês e 1 dia. Esse Jesus é digno de toda a nossa gratidão. E como é bom, como é maravilhoso poder falar desse Jesus bendito. Não há outro tema de maior importância que eu e você temos que prestar atenção. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Jesus, Ele é a fonte inesgotável. Tem uma música que nós cantamos que diz assim, ó: manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus
Ele tem propriedade para dizer: eu sou o caminho. Preste atenção. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, indicando que não há outro caminho que nos leva a Deus. O próprio Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. E eu peço que você, que está me ouvindo, preste muita atenção, porque eu vou, pelas Sagradas Escrituras, mostrar do porquê Jesus Cristo é o único caminho, como ele mesmo afirmou. Olha só, Deus, ele criou o homem para viver em perfeita comunhão com ele. O plano de Deus era que o homem tivesse felicidade, tivesse saúde, tivesse paz, tivesse alegria, tivesse vida eterna. No jardim do Éden, não existia, como o pastor Tamar disse aqui, que na glória também não existe, não existia morte, não existia solidão, não existia problemas, não existia doenças. Preste atenção nisso. Mas o homem foi tentado e caiu em sua própria desobediência, em seu próprio caminho de pecado. Romanos 3:23 vai dizer isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos separa da fonte de alegria e paz. O pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías 59, versículo 1 e 2, o profeta disse: a mão do Senhor não está encolhida para que ele possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. O pecado, preste atenção, ele produz em nossa alma medo, insegurança, ansiedade, vazio, solidão, culpa. Sim, culpa. E muitos tentam afogar essa culpa no álcool. Mas mesmo depois de muitas noites na balada, na farra, a culpa ainda permanece alojada na alma. Muitos tentam se livrar dessa ansiedade com drogas, mas mesmo depois de ingerir muitas drogas, fumar, beber, injetar, cheirar, a culpa, a ansiedade ainda está lá na alma, permanece lá. Muitos tentam livrar-se desse vazio no prazer, mas depois do prazer, o vazio permanece. A mancha do pecado, ela não sai, e enquanto isso a alma se esvai. Olha, do nosso jeito, nós não conseguimos arrancar a mancha do pecado. Nós não conseguimos purificar os nossos próprios pecados. Nós não conseguimos perdoar os nossos próprios pecados. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um Salvador capaz. E Jesus é esse Salvador. E Jesus é esse Senhor. É por isso que ele diz: eu sou o caminho. Jeremias 2:22, olha só que versículo. Jeremias 2:22 diz assim: ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha do teu pecado está diante de mim, diz o Senhor Deus, dizendo que o homem é incapaz de se lavar.
Não adianta tomar banho depois de pecar. O pecado está na alma. O pecado está dentro. O pecado vai acabando com a gente. E não tem como lavar, nós mesmos não. Não. O vazio insiste em incomodar. A dor insiste em doer. Não tem como. Olha, e você pode tentar preencher esse vazio com o que quiser, mas não conseguirá enquanto Cristo não for o teu único remédio. A minha pergunta para você é: como é que você tem vivido? Como têm sido os teus dias? Como é que você tem lidado com os seus pecados? Porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores, como disse alguém, não porque nós cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. A nossa essência é pecar. Se tem uma coisa que a gente faz bem, é pecado. Agora, como é que nós temos lidado com isso? Nós temos nos arrependido? Nós temos nos prostrado diante do Senhor e temos pedido perdão a Ele? O que você tem feito da sua vida? O pecado causa essa separação, e a raiz do pecado produz os seus frutos, e o salário final do pecado, a justa recompensa, é a morte, é a separação eterna de Deus. Romanos 6:23 vai dizer isso, porque o salário do pecado é a morte. Ainda bem que esse versículo não para aqui, né? Ainda bem que tem uma vírgula e tem um mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos encontrar ausência, sabe, desse vazio. Precisamos encontrar paz. Precisamos encontrar real satisfação. Mas, acima de todas as coisas, precisamos encontrar saída para essa morte eterna. Sim, porque o homem se afastou de Deus, e agora no seu próprio caminho, ele caminha a passos largos para a condenação. É duro dizer isso. O homem anseia voltar a Deus, e ele tenta por muitos caminhos, mas ele não adianta ele buscar da sua maneira. Em Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Olha só, o Max Lucado, você já percebeu que eu cito muito Max Lucado aqui, eu gosto muito desse autor, desse pastor, daquilo que ele escreve. O Max Lucado, ele diz assim: não adianta fazer tudo certo se você está no caminho errado. E aí, o que eu gosto do Max Lucado é que ele pega coisas do cotidiano para fazer aplicações espirituais. O Max Lucado diz que um dia ele se reuniu com seus amigos para jogar golfe. E ele disse que ele deu as melhores tacadas da vida dele. E a cada tacada que ele dava, os seus amigos caíam na gargalhada e davam risada. E ele dizia: vocês são invejosos, vocês estão com inveja de mim. E o Max Lucado foi dando tacada, uma melhor que a outra, até colocar a bolinha dentro do buraco, primeiro que os seus amigos. Quando ele fez isso e disse: eu ganhei, eu venci, aí que os amigos deitaram no chão e se enrolaram mesmo. Aí ele disse: mas por que vocês estão fazendo isso? Ele falou: não, porque você estava jogando no campo errado.
Você estava jogando no campo errado, tá vendo? Não adianta fazer tudo certo se você está no caminho errado. Foi o que aconteceu com ele. Ele achou que tinha dado as melhores tacadas, e deu mesmo, mas no caminho errado. Nessa noite, eu quero discorrer sobre alguns caminhos que parecem bons, mas no final não levam a Deus. Não levam. Primeiro, o caminho da bondade. Há muitos que estão nesse caminho. Tem muita gente que diz: eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, não faço mal a ninguém. Quantos aqui já ouviram isso da boca de alguém? Eu já ouvi muito, eu mesmo dizia isso. Eu dizia: eu sou bonzinho. Eu tinha uma visão de que quando eu chegasse na glória, diante de Deus, Deus iria colocar as minhas boas obras num prato da balança e as minhas más obras no outro prato. E as minhas boas obras iriam pesar mais. E Deus então me deixaria entrar na glória celestial por causa da minha bondade. Olha só. Eu achava que, eu marquei aqui, o problema é que não é do meu jeito. Eu pensava assim, mas o problema é que não é assim, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Nós vamos ver por quê. Deus diz em Romanos 3, do versículo 10 ao 12, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, que versículo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus diz que não há um bom, só Deus é bom. Ontem eu falei um negócio aqui que surgiu na hora, e eu preparando a mensagem, eu coloquei na mensagem de hoje, que eu falei ontem aqui no culto. Aí que está o problema, é que Deus é bom. Mas Paulo, como assim? Como pode um Deus bom, santo e justo aceitar pecadores e os livrar da condenação? Como pode? Se Deus é bom, como Ele pode me aceitar se eu sou mau? Nós nascemos pecadores. Davi diz isso no Salmo 51:5. Dentro do ventre da minha mãe, eu fui formado em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Todo mundo já nasce pecador. Não é que um dia houve um desvio na sua vida e você começou a pecar. Não, você já nasceu pecador já. Eu também. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Ou será que tem alguém aqui que acha isso? Você consegue perdoar os seus próprios pecados? Tem algum justo aqui na sua própria justiça? Quando Jesus disse aos fariseus: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores, Jesus não estava afirmando que tinha justo. Jesus estava dizendo que ele veio para os pecadores que reconhecem que precisam dele, e não para pessoas que se acham justas e que não precisam de um Salvador. Então, aqui, olha só, se alguém acha que é justo aqui na sua própria justiça, olha só o que diz Isaías 64, versículo 6. A nossa justiça, as nossas boas ações são para Deus como trapos de imundície. Olha só. Aí você fala: Paulo, mas que raio que é trapos de imundície?
Hoje nós temos um negócio chamado absorvente, né? Mods. Lá a mulherada catava pano para colocar lá. E aí, aquele sangue pisado, deixa aquele sangue muitos dias. Deus está comparando a nossa justiça com aquilo lá. Fede! É o que nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. Se Deus fosse nos tratar pela nossa própria justiça, nós estaríamos condenados. Não haveria ninguém na glória celestial. Ninguém aqui é salvo pela sua própria justiça. Nós dependemos de Jesus Cristo. Nós dependemos desse Deus. É por isso que não há espaço para orgulho. Alguns dizem: eu venci. Que venceu que nada. Quem venceu foi Ele, foi Cristo. Não há nada em nós que mereça salvação. Pelo contrário, nós merecemos condenação. O que me admira não é Deus salvar, mas é Deus não condenar a todos. Sim, se Deus condenasse todo mundo, pensa aí um pouquinho, se Deus condenasse a todos, Ele seria injusto? Não, Ele continuaria sendo justo e santo, e nós, pecadores, condenados. Olha a grandeza da salvação. Eu não sei se você consegue olhar a grandeza da salvação de Deus. Eu não sei se você consegue olhar e tirar os olhos de você, da tua justiça, das tuas obras. É por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Talvez, quando nós olhamos para um pecador pior que nós, né, se é que tem isso, nós dizemos: olha lá, ó, o cara lá é pecador, eu sou bonzinho. A gente costuma comparar com uma tranqueira pior que nós. Agora olha para Deus. Aí, cara, aí nós somos aquele que está no fundo da garrafa, vazia. Nada. Tem outra coisa. Favor conquistado não é favor. Compaixão conquistada não é compaixão. Misericórdia conquistada não é misericórdia. Boas obras não salvam. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não, olha o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ponto final. Salvação é um favor, um presente de Deus, não para heróis, mas para vilões. Eu acho que foi o Spurgeon que disse isso. Olha, uma vez, uma pessoa veio até mim, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu sabia que era boa, conhecia o seu coração. E aí, o problema é que se apoiava nas suas obras. O problema dessa pessoa é que se apoiava em si mesma, achando que merecia o céu
por causa da sua bondade. E eu comecei a falar de Jesus para essa pessoa. E essa pessoa não estava entendendo. Eu falei assim, ó, eu vou falar meio grosseiro aqui para você entender o que eu estou falando. Eu falei, você é bom, eu sei que você é bom, teu coração é bom, mas eu vou melhorar ainda a tua bondade. Vou melhorar. Imagine que você venda tudo que você tem e dê aos pobres. E que você vá lá para o lar dos velhinhos. E que você cuide dos velhinhos. Passe a sua vida no lar dos velhinhos, cuidando deles, contando histórias para eles, dando banho neles, contando histórias para eles dormirem, carregando eles de um lado para o outro até você ficar velho. E até você morrer. Você irá morrer e será lançado no lago de fogo. É duro ouvir essas coisas, né? Por quê? A salvação não está em nós. A salvação não está naquilo que eu faço. Porque se fosse aquilo que eu faço, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo. Chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu mereço um lugar aí, porque eu sou bom, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Se Deus pudesse te responder aqui em vida, Ele responde através de nós, por meio de nós. Deus diria para você: você fez? Eu tirei o meu filho da glória, o meu bem mais precioso, e eu enviei para aquele mundo mau. Os homens que ele criou bateram nele, e você vem dizer que é o que você fez? É por isso que se nós dissermos qualquer coisa que nós merecemos, na verdade nós estamos fadados ao fracasso, perdidos. Olha só. Tem um personagem na Bíblia que eu uso muito para falar sobre boas obras. Porque tem hora que a gente olha assim e fala: Paulo, mas essa pessoa não está salva? Olha o que essa pessoa faz. Quer ver a prova do que eu estou dizendo? Atos 10, versículo 1 ao 5. Você lê o capítulo inteiro, 10 e 11, na tua casa. Vou te dar uma tarefa de casa. Ler o Atos 10 e 11, os dois capítulos inteiros. Você vai entender isso aqui. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui. Olha só. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Agora, olha só. Olha as qualidades desse homem. Temente a Deus, religioso, dava esmolas, orava continuamente a Deus. Um anjo apareceu para ele. Alguém aqui um anjo já apareceu para você já? Um anjo apareceu para Cornélio. Deus ouviu as suas orações. Se nós saíssemos, pegássemos esse relato que eu estou dizendo aqui agora, e saíssemos nas ruas da cidade, fazendo uma entrevista, perguntando:
esse camarada estava salvo ou não? Eu digo para você que 80% dos que estão lá fora, talvez muitos aqui dentro, iriam dizer: esse camarada está salvo. E ainda alguns iriam dizer: se esse camarada não está salvo, eu estou enrolado. Vou provar para você que esse cara não estava salvo. Pela Escritura. Olha só o que diz. Atos 11, do versículo 11 ao 14. Aqui Pedro falando. Aqui o Pedro falando depois que ele foi na casa de Cornélio. Ele diz: na mesma hora chegaram em casa, na casa que eu estava hospedado, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Esses irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Estava perdido. Deus mandou ele buscar Pedro. Para quê? Para Pedro pregar para ele. A prova que Cornélio não estava salvo é que Pedro traria uma mensagem a ele para salvar ele e os da sua casa. Pedro prega. Você lê lá depois, lá, igual tarefa de casa, ele prega sobre Jesus e a obra de Jesus. Então Deus alcança Cornélio e os seus familiares. Olha só, Cornélio era uma pessoa boa, fazia as obras, porém isso não garantiu a salvação a ele. As suas obras não podiam salvá-lo. O anjo que apareceu também não podia salvá-lo. O anjo nem sequer podia pregar para ele. Olha só, o apóstolo Pedro podia pregar, mas não podia salvar. Cornélio mandou chamar os mensageiros, enviou a Pedro. Pedro foi lá, deu a explicação de que para eles obterem o perdão de seus pecados, eles deveriam arrepender-se, e então eles foram alcançados por Deus e sua salvação. Cornélio foi salvo do jeito de Deus e não do jeito dele. Eu e você não devemos confiar em boas obras. Elas são boas. As boas obras, elas não são a causa da salvação. As boas obras é a consequência da salvação. Uma pessoa que foi salva, ela praticará boas obras, automaticamente. Eu e você devemos confiar na obra de Cristo. A obra dele, essa sim, salva o homem. Segundo caminho, o caminho da lei. Há pessoas que acham que serão salvas guardando a lei, guardando os 10 mandamentos. Porém, nunca ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus Cristo. Para analisar. Se o homem, ele pudesse ser salvo pela lei, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo também. Era só o homem continuar no judaísmo, guardando a lei. E pronto. Jesus, conversando com os judeus, ele disse assim, olha só, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Parece aqui que Jesus quis estreitar a lei, quis piorar a condição dos judeus na guarda da lei, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus queria que eles desistissem deles mesmos
e que eles fossem a Cristo para serem salvos. Jesus afirma para eles, João 5,39, versículo 40, Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim, para terem vida. Olha só, Tiago 2,10 vai dizer assim, que quem obedece toda a lei e tropeça num só ponto, constitui-se como culpado de quebrar toda a lei. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, guardem a lei porque ela é o caminho. Para ser salvo, não. Em Gálatas 2,16, diz assim o apóstolo Paulo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha só, se o homem fosse salvo por meio da lei, a salvação então estaria nele, na observância daquilo que ele podia fazer, e não daquilo que Cristo fez. Gálatas, esse versículo aqui, uma vez eu pregando para uma turma que gosta da lei, eu usei esse versículo aqui, e eu disse assim, o que vocês estão fazendo é muito sério, vocês estão apoiando a salvação de vocês na lei, na guarda da lei, e eu tomei esse versículo para ler para eles. Gálatas 2,21 diz assim, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cara do céu, isso é muito sério, porque se eu disser que eu tenho que guardar a lei para ser salvo, olha só o que a Bíblia diz, eu anulo a graça de Deus, eu torno nulo o que Jesus fez na cruz no meu lugar, eu digo para Deus que o que Ele fez não valeu nada, é inútil. A lei não tem poder para salvar, mas ela tem poder para condenar o homem. Eu já disse isso aqui, você ganha algum presente por passar sinal verde? Rapaz, eu já passei quantos milhões de sinal verde, hein? Nunca ganhei um presente do governo. Agora passa o sinal vermelho e deixa o guarda te ver para você ver. A lei tem poder para condenar, ela não tem poder para salvar. A lei, só que tem um detalhe aqui, só abrindo um parênteses, a lei tem o seu papel, e muito importante papel. Ela mostra que Deus é santo, que Deus é justo, que a lei é santa, que nós somos pecadores por transgredir a lei. Olha só, a lei serve como um espelho em que eu me olho e eu me vejo pecador, e que eu me vejo transgressor, um pecador que fere a santidade de Deus. A lei tem esse poder. E tem outro detalhe, a lei, ela me conduz a Cristo, ela mostra que eu sou pecador e ela aponta para Jesus. Está lá, o conserto está lá, eu não, mas ele. É por isso que Romanos 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. Se você chegou em Cristo, você chegou no objetivo, no alvo da lei de Deus. Para analisar. Conversando um dia com o pessoal que gosta da lei também, eu perguntei,
Você sabe por que que a lei, para quem a lei foi feita? Eu perguntei para um cara que gostava da lei, numa turminha. Eu creio que foi para a gente obedecer. Eu falei, não, estou perguntando para quem que a lei foi feita. Aí ele não soube responder. Eu falei, eu vou refrescar a tua memória. Peguei a Bíblia, 1 Timóteo 1, versículo 8 ao 10. Olha para quem a lei foi feita. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os que matam pessoas, os homicidas. E homicida aqui não é alguém que de dia é homem, de noite é sida, não, é quem mata pessoas. Para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Olha só, a lei foi feita para isso. Agora, se você foi justificado por Cristo, a lei não tem poder sobre você. Por quê? Você é justo. A lei vale para aquele que está longe. Para analisar. Aqueles que estão em Cristo, eu estou falando de salvação. Aqueles que estão em Cristo foram justificados pela fé em Cristo. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Em Cristo não há condenação. Eu lembro um dia que eu fui entrando numa igreja, estava tendo uma festividade, uma irmãzinha na frente, perguntou, de que igreja você é? Ela perguntou. E eu disse assim, eu estava meio zuretado aquele dia, eu disse assim, eu sou da igreja de Romanos 8:1. Igreja de Romanos 8:1? Ela falou. Eu falei, a senhora sabe o que está escrito em Romanos 8:1? Aí ela falou assim, agora não, meu filho. Aí eu disse, Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí é uma benção, irmã. Então nós somos da mesma igreja. Amém, irmã. Amém. Terceiro, primeiro caminho que não leva a Deus, caminho da bondade. Segundo, caminho da lei. Terceiro, e aqui eu vou ficar, tem muitos outros, mas eu vou ficar nesse último aqui. Terceiro, o caminho da religião. Religião vem do termo religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Nesse sentido aqui, de religar o homem com Deus, só tem uma religião verdadeira, chamada Jesus Cristo, porque só Ele consegue ligar o homem com Deus de novo, nenhum outro. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, porque Ele é o único caminho, o único que pode religar o homem a Deus. Porém, a maioria das pessoas, quando fala de religião, elas falam das várias igrejas que existem, dos vários segmentos religiosos que existem. Quando uma pessoa pergunta para você assim, de que religião que você é? Uma vez, lá no bairro, fizeram uma pesquisa e uma das perguntas era essa, de que religião você era? Eu coloquei assim, Jesus Cristo. Aí você pode pensar assim, Paulo é chato pra caramba, né? Às vezes sou. Aí eu fui explicar para a pessoa que veio fazer a entrevista. E aí a pessoa era de uma igreja. E aí eu fui falar, porque Jesus Cristo é o único que religa o homem a Deus. Agora você está perguntando se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita, é isso que você está perguntando, né? É isso aí que eu estou perguntando. Aí eu falei, não, então nesse caso aí eu sou seguidor de Jesus, sou cristão. Mas você é o quê? Eu sou evangélico, tá? Eu não gosto muito desse termo. Você está querendo dizer que eu sou evangélico? Tá bom, evangélico. Mas quando as pessoas falam de religião, as pessoas não falam sobre isso? De que religião que você é? Elas querem saber se você é católico, se é evangélico e por aí vai.
Agora, nesse sentido aqui que as pessoas perguntam, existem mesmo muitas religiões, porém, há só um evangelho. Tem uma mensagem intitulada A Diferença entre a Religião e o Evangelho. O autor é desconhecido nosso, mas esse cara aqui que escreveu isso aqui é muito conhecido de Deus, extremamente conhecido de Deus, você pode ter certeza, porque um cara que escreveu isso aqui, ele tem que ter uma aproximação com Deus muito grande para escrever a beleza desse texto que ele fez. Olha só, a diferença entre a religião e o evangelho. A religião é obra do homem, o evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz para Deus, o evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus, o evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça, na esperança de encontrar com Deus no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau. A religião é constituída de bons pontos de vista, o evangelho de boas novas. A religião muda rotinas, o evangelho muda pessoas. A religião toma o homem como está e o deixa como está. O evangelho toma o homem como está e vai transformando ele naquilo que Deus quer que ele seja. A religião termina em uma reforma exterior. O evangelho termina com uma transformação interior. A religião, muitas vezes, torna-se uma farsa. O evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A religião diz, faça o bem, continua a fazer o bem, e eventualmente você se tornará bom. O evangelho diz, primeiro você nasce de novo, pela graça de Deus, e a consequência disso, assim como o dia segue a noite, é que você fará o bem. A religião diz, esforce-se. O evangelho diz, confie. A religião diz, salve-se a si mesmo. O evangelho diz, entregue-se. A religião diz, faça isso, faça aquilo, que talvez um dia você será salvo. O evangelho diz, tudo já foi feito, creia e será salvo. A religião coloca em destaque uma igreja, uma instituição. O evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia! Que texto glorioso! A minha pergunta é: você é da religião ou você é do evangelho? Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é para pregar a religião. 1 Timóteo 1,15 diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar pecadores, não veio para fundar religião. Em Atos 17:24, aqui está um motivo porque Estevão foi morto. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você vai encontrar esse versículo em Atos 7 também, quando Estevão diz isso. A igreja de Cristo são pessoas
não são prédios. Deus não tem compromisso com paredes, com pisos. Deus, Ele não ama prédios, Ele ama filhos, Ele ama pessoas. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: a Igreja Batista Nova Canaã é o caminho. Ele não disse: a Igreja Assembleia de Deus é o caminho. Ele não disse: a Igreja Católica é o caminho. Ele não disse: a Igreja Presbiteriana é o caminho, ou Metodista, ou Adventista, ou qualquer outro ista que tenha, ou qualquer outra igreja. As igrejas, como instituição, elas não são caminho. Elas sim podem fazer o seu papel de serem estradas para levar as pessoas para o caminho, que é Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. A igreja deve ser fonte para levar as pessoas para a única fonte inesgotável, Cristo. A igreja, ela pode ser sim, e ter o seu papel de anunciar a verdade do Evangelho e fazer as pessoas se encontrarem com Cristo. É isso. Elas não são salvação em si mesmas. O caminho é Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é João, não é Pedro, não é o Papa, não é o pastor, não é Maria. É Cristo. É comum a gente ver as pessoas, ouvir das pessoas dizendo: mas todo caminho leva a Deus. Quantas pessoas já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas todo caminho leva a Deus. Jesus diz que isso é uma mentira. Jesus que disse. Porque ele disse que ele é o único caminho. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Agora, se você parar para analisar, eu posso até concordar que todo caminho leva a Deus na questão seguinte: que quando o homem morrer, ele vai prestar contas a Deus. Ele vai estar diante de Deus. E muitos serão condenados. O caminho que você está, que não é Cristo, ele pode te levar a Deus sim, mas para condenação, e não para salvação. A religião muitas vezes atrapalha. Paulo, mas olha o que você está falando, Paulo. Sim! Um dia eu e a Marta estavam saindo do bairro e tinha uma vizinha no ponto circular. Eu parei o carro para dar carona. Essa pessoa entrou e eu estava com o carro com o som ligado e ouvindo um louvor. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim: Paulo, você é evangélico? Ela é uma vizinha que tem umas 3 quadras de casa. Aí eu disse: sim, eu sou evangélico, né? Aí para ela eu firmei, né? Eu sou evangélico. Ah, que bom, né? É muito bom ter uma religião, né? Eu olhei para ela e falei assim: olha, você me perdoa, mas para mim, a segunda coisa que mais atrapalha o homem ir a Deus é a religião. Primeiro é o pecado. Segundo é a religião. Por quê? A religião deixa a pessoa confortável. A religião faz a pessoa, sabe, achar que está indo para um caminho bom, sendo que ela está perdida dentro da religião, porque a religião em si mesma não salva. Muitos estão trilhando esses caminhos e outros caminhos que não levam a Deus. Frustradas, olha só, frustradas essas tentativas, o homem não consegue alterar o seu curso de morte. Ele não consegue. Mas Deus, em seu grande amor,
Ele enviou Jesus para restaurar o que se havia perdido. Para isso, foi necessário que Jesus entregasse a sua própria vida para pagar, para saldar a dívida de pecado que os homens fizeram. Jesus, ele morreu na cruz. Aí o caminho foi aberto. Olha que coisa gloriosa. Jesus veio como representante legal. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus morreu em nosso lugar. Morreu. Paulo, mas por que eu não posso ir a Deus por outro caminho? Por que eu não posso ser muçulmano, budista ou qualquer outra coisa? Maomé não morreu por você. Buda não morreu por você. João, Pedro, Maria não morreram por você. Quem morreu foi Cristo. Ele deu a sua vida. O sangue de Jesus Cristo foi vertido naquela cruz para nos salvar. Jesus, só Ele fez isso. Só Ele veio, só Ele morreu. A salvação é do jeito de Deus. Jesus morreu a nossa morte. Nós cantamos isso muitas vezes aqui. Ele pagou o preço. Deus aceitou o sacrifício. Deus aceitou o pagamento da dívida. Hoje, o pecador, ele pode ser perdoado. Ele pode ser livre. Ele pode ter livre acesso ao Deus Santo por causa desse livre, desse vivo caminho que Jesus traçou ao morrer naquela cruz, ao ressuscitar daquela tumba. Jesus, ele tornou-se caminho, porta, único meio, ponte que nos liga a Deus. 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Que glorioso! O justo morreu naquela cruz, para que nós, injustos, fôssemos feitos justiça de Deus, para nos justificar, para nos perdoar. Nós não conseguimos fazer tão grande obra. Ele fez tudo. Preste atenção. Jesus fez um sacrifício perfeito que agradou ao Pai. Ele cumpriu as exigências da lei santa de Deus. Eu e você não precisamos fazer nada. Cristo fez tudo. Ele fez algo tremendo. Ele fez um sacrifício perfeito. Nada há que possa acrescentar ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não há nada que nós podemos fazer para melhorar isso, porque foi perfeito, não precisa de melhora alguma. Jesus, ele é o único caminho. Atos 4,12 diz assim: que nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e um só mediador, um só meio, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu quero concluir. E eu quero fazer você pensar. Eu não sei como você tem buscado a Deus.
Eu não sei quais caminhos você tem percorrido. Eu não sei se você já encontrou Deus. Eu não sei. Se você não encontrou Deus ainda, eu convido você a buscar pelo único caminho capaz de fazer isso, de fazê-lo encontrar-se com Deus. Talvez você se indague: como eu faço para entrar nesse caminho? Você precisa reconhecer que está longe do caminho, que está perdido, que quer realmente ser inserido nesse caminho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que Deus enviou Jesus para morrer e ressuscitar, para abrir esse caminho para você. Você precisa dizer tudo isso para Deus. Sim, você precisa dizer a Deus. E eu quero que você feche seus olhos. E eu quero te conduzir numa oração. Se você ainda não encontrou-se com Deus, se você ainda não está salvo, se você reconhece que você é pecador, você quer se arrepender dos seus pecados e você quer entrar por esse caminho chamado Jesus Cristo, diga assim para Deus: Deus, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu me achego a Ti. Eu reconheço, Deus, que estou distante dos Teus caminhos. Eu reconheço, Senhor, que pelas minhas obras eu não consigo me salvar. Pela guarda da lei eu não consigo me salvar. Religião nenhuma tem o poder de me salvar. Mas eu também reconheço que só Jesus Cristo é o caminho, o único caminho que pode me levar ao Senhor. E eu te peço, Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, me leva ao Pai, me dá certeza de salvação. Senhor, eu te agradeço, porque Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus que ainda salva pecadores, e estou aqui nessa noite, Senhor, me rendendo ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Eu preciso mais do que tudo da Tua salvação, porque quero viver contigo para todo o sempre. Senhor, eu te agradeço, porque Tu és um Deus que ouve a minha oração, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você. Eu quero saber se alguém fez essa oração com sinceridade. Faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Várias pessoas, amém, amém. Pai, como foi pregado aqui, Senhor, nós não conseguimos salvar ninguém, mas Tu consegues. Tu és o Deus que enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, a esse mundo, para salvar pecadores, Pai. E aqui nós temos várias pessoas que oraram a Ti, Senhor, pediram perdão pelos seus pecados, disseram que estão arrependidas, Pai. Pai, produz nelas, o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. Perdoa-lhes os pecados, Pai, sela-as com Teu Espírito Santo, Pai. Dá a elas graça, forças para Te servirem todos os dias de sua vida, Pai, e cuida delas, ó Deus, e continua a obra que o Senhor iniciastes no coração delas. Leva-as
a cada dia, ó Deus, para a tua presença, Senhor. Leva-as a cada dia a se submeterem à tua vontade, Senhor. Leva-as a morrerem para si mesmas, Pai, e deixarem que o Senhor viva nelas e viva por elas, Pai. E também use-as, Pai, no seio de sua família, Pai, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Pai Santo, obrigado por tua palavra, obrigado por Jesus, Pai, obrigado, Pai, por tão grande salvação. Ah, Senhor, nós não nos cansamos de dizer obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça, Senhor, obrigado por teu amor, obrigado, Senhor, por nos alcançar, ó Deus, por transformar as nossas vidas. Nós nos rendemos, Pai, ao seu domínio, ao seu controle, Pai. Ó Deus, e nos submetemos como servos do Senhor. Faz das nossas vidas o que tu quiseres, Deus. O Senhor nos comprou com o precioso sangue de Cristo. Nós somos teus, Senhor. Obrigado, Pai, por sermos teus e por poder chamá-lo de Pai, Paizinho querido. Abba, Pai. Obrigado, Deus, no nome santo de Jesus e para a tua glória, em nome de Jesus.